Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal de matemática do professor Joaquim, gente. Moçada, nós vamos continuar aqui resolvendo a prova da EPICAR 2014. Nesse vídeo eu vou resolver a questão 28, que trata de equação de segundo grau e soma e produto das raízes. Bora lá? Fernando, um aluno aplicado em matemática, propôs a seus colegas o desafio de descobrirem os coeficientes e as raízes de 3 equações do segundo grau, todas na forma ax² mais bx mais c igual a zero. Ele afirmou isso que nós temos aqui. E aí, com base nesses dados, ele pede para a gente marcar a alternativa falsa. Gente, ela é uma questão bem extensa, mas não é uma questão difícil. Veja bem, ele está informando que estas equações que o Fernando propôs a seus colegas nesse desafio, elas têm a forma ax² mais bx mais c. E são 3 equações, então primeira equação, segunda e terceira. As afirmações dele foram as seguintes. Primeira, os coeficientes dos termos de maiores graus da segunda e da terceira equações, então da segunda e terceira, mas são os termos de maiores graus. Numa equação de segundo grau, o termo de maior grau é aquele termo em x2, e o coeficiente aqui vai ser esse a. Ele informou que são iguais ao menor número inteiro positivo. Qual é o menor número inteiro positivo, gente? É o 1. Assim, o coeficiente para essa segunda equação e para essa terceira equação vai ser 1. Dessa forma, eu vou ter 1x2 aqui para a segunda equação e 1x2 também para a terceira equação. Ele também disse mais essa outra afirmação, que o conjunto solução desta primeira equação é menos 1 e menos 2. E a segunda equação ela possui duas raízes reais iguais a 3. Então, a solução para a segunda são essas duas raízes 3 e 3. Ele disse ainda que o coeficiente do termo de maior grau dessa primeira equação é igual ao oposto do coeficiente de maior grau da terceira equação. Então, olha só, o coeficiente do termo de maior grau dessa primeira equação foi 1. O oposto dele, então, vai ser menos 1. Assim, o coeficiente do termo de maior grau para essa primeira equação vai ser menos 1, ficando, portanto, menos 1x2. Bom, aí ele fala, o coeficiente de x da terceira equação é a metade do coeficiente de x da segunda. Só que eu não tenho agora esses coeficientes, que são b e c, então eu preciso determinar para cada uma delas. Mas como ele deu aqui para a gente essas raízes, tanto para a primeira quanto para a segunda, nós sabemos que a soma das raízes de uma equação é menos b sobre a. E o produto das raízes, quando a equação é de segundo grau, vai ser c sobre a. Então, a soma das raízes é menos b sobre a. E o produto é c sobre a. Veja que como eu tenho essas duas raízes aqui, a soma delas vai ser menos 1 somado com menos 2 é menos 3. De acordo com essa fórmula, vai ser traço de fração menos b sobre a. O a aqui, repare, é menos 1. Menos por menos dá mais. B sobre 1 vai dar b, e isso é igual a menos 3. Então, veja que eu já sei agora que para essa primeira equação, o b é menos 3, ficando, portanto, menos 3x. Por outro lado, eu também sei que o produto é c sobre a. Então, se eu pegar essa raiz e multiplicar por essa, menos 1 vezes menos 2, vai dar 2. E isso deve ser igual, traço de fração, c sobre a. O c eu não sei, mas o a aqui eu sei que é menos 1. Vou pegar esse menos 1 e passar para cá multiplicando. Portanto, eu vou ficar com c igual a 2 multiplicado por menos 1 vai dar menos 2. Então, veja que para essa primeira equação, eu já sei que o c é menos 2. Então, essa primeira equação vai ser menos 1x2 menos 3x menos 2 igual a 0. Então, já está pronta a primeira equação. Agora, nós vamos para a segunda equação. Da mesma forma, eu sei que a soma das raízes é menos b sobre a. A soma aqui, ó, 3 mais 3 vai dar 6. E isso vai ser traço de fração menos b sobre a. O a para essa equação aqui é 1. Bom, então eu vou ter que 6 vai ser menos b dividido por 1 vai dar menos b. Pegando o menos b agora e passando para o primeiro membro, vai ficar mais b. E o 6 passando para lá vai ficar menos 6. Então, reparem, nós já sabemos agora que nessa segunda equação, o b é menos 6. Então, aqui vai ficar menos 6x. Agora, para achar o termo c, eu vou usar agora o produto das raízes. Então, se eu pegar essa raiz e multiplicar por essa, 3 vezes 3, 9. Isso vai ser traço de fração c sobre a, e o a aqui é 1. Veja que c sobre 1 vai dar c, e isso é igual a 9. Então, aqui nessa segunda equação, eu já sei que meu termo c é 9.
Portanto, ela vai ficar 1x2 menos 6x mais 9 igual a 0. Então, veja, eu já sei quem é a primeira equação e quem é a segunda equação, mas eu ainda não sei quem é a terceira equação. Mas veja que ele informou aqui ainda que o coeficiente de x dessa terceira equação é a metade do coeficiente de x da segunda. Na segunda equação, o coeficiente de x é menos 6. A metade vai ser menos 3x. E ele ainda informou que o produto das raízes dessa terceira equação é igual à unidade. A unidade é 1. Então, esse produto aqui, pessoal, vai ser 1. E isso vai ser traço de fração C, que eu não sei quem é, sobre A. O A da terceira equação é 1. C dividido por 1 vai dar C. Isso aqui vai ser igual a 1. Então, aqui vai ficar mais 1. Portanto, essa terceira equação agora vai ser 1x2 menos 3x mais 1 igual a 0. Pronto, então já tenho as três equações. Agora nós vamos analisar as alternativas. A primeira, ele diz que a soma dos coeficientes dessa primeira equação é um número que pode ser escrito como 2k, sendo que esse número k é um número inteiro, pertence ao conjunto dos números inteiros. Veja bem, quem são os coeficientes aqui nessa primeira equação? Notem que são menos 1, menos 3 e menos 2, que somados isso aqui, menos 1, somado com menos 3, somado com menos 2, vai dar menos 6. E repare, menos 6 realmente é 2 vezes menos 3. Então, ele é da forma 2k. E o k nosso aqui é menos 3, que é um número inteiro. Portanto, essa primeira afirmativa aqui, ela é verdadeira. Agora vamos para a outra. A soma das raízes das três equações é igual ao oposto do coeficiente de x da segunda equação. Bom, na primeira equação aqui, qual foi a soma das raízes? Veja que a soma aqui foi menos 3. Na segunda, a soma foi 6. Na terceira, eu não tenho a soma, mas nós podemos calcular através da relação. A soma é menos b sobre a. Então, traço de fração, repare, o b aqui é menos 3. Então, menos 3 vai ficar mais 3, sobre o nosso a aqui, que é 1. Dessa forma, essa soma das raízes deu 3. Então, segundo ele, a soma das raízes das três equações é igual ao oposto do coeficiente de x da segunda. Então, eu peguei aqui a soma das raízes da primeira equação, menos 3, mais a soma das raízes da segunda equação, que foi 6, e agora mais a soma das raízes da terceira equação, que é 3. Veja que eu posso cancelar mais 3 com menos 3. Isso aqui deu 6. E segundo essa letra B, ele diz que a soma das raízes das três equações é igual ao oposto do coeficiente de x da segunda equação. Na segunda equação, o coeficiente de x é menos 6. De fato, 6 é o oposto de menos 6. Então, a letra B realmente é verdadeira. Na letra C, ele fala que a razão entre o termo independente de x da terceira equação e o termo independente de x da primeira é um número do conjunto Q-. Q- significa que são números racionais negativos, quer dizer, precisa ser uma fração negativa. Então, vamos lá. Se ele falou em razão, traço de fração. Então, é a razão entre o termo independente de x da terceira equação. O termo independente de x da terceira equação é 1. Isso aqui, ele falou a razão entre o termo independente de x da terceira equação e o termo independente de x da primeira. Na primeira é menos 2. Bom, mais dividido por menos dá menos 1 sobre 2, então aqui vai ficar menos meio. De fato, isso aqui é menos meio, é um número fracionário, pertence ao conjunto dos números racionais e é negativo. Então, o resultado disso aqui, essa razão, ela realmente é o número do conjunto Q-, ou seja, dos conjuntos dos números racionais negativos. Então, essa é verdadeira. E a última aqui é a letra D. A diferença entre as raízes da terceira equação é um número racional, ou seja, pode ser escrito na forma de uma fração. Então, vamos lá. Repare que, nesse caso, eu não sei quem são as raízes. Eu só sei as raízes da primeira e da segunda. Então, nós vamos determinar as raízes dessa aqui. Como é uma equação de segundo grau, nós vamos calcular inicialmente delta. E delta é b ao quadrado menos 4ac. Meu b aqui é menos 3, portanto, vai ficar menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que também é 1. Então, vai ficar menos 4 vezes 1 vezes 1. Menos 3 ao quadrado é 9. Menos 4 vezes 1 vezes 1, vai ficar menos 4. 9 menos 4 aqui, pessoal, deu 5. Agora sim, nós vamos calcular a raiz x. De acordo com a fórmula de Bhaskara, traço de fração, menos b. Repare, meu b é menos 3. Então, menos 3 vai ficar mais 3. Mais ou menos a raiz de delta. Delta é 5, então mais ou menos a raiz de 5. Sobre 2 vezes a. O a é 1, 2 vezes 1, 2.
Então repare, eu tenho essas duas raízes, 3 mais raiz de 5 sobre 2 e 3 menos raiz de 5 sobre 2. Ele diz que a diferença entre essas raízes dessa equação é um número racional. Então, se eu pegar a raiz 3 mais raiz de 5 menos 3 menos raiz de 5 sobre 2, será se isso vai dar um número racional? Bom, como os denominadores são iguais aqui, nós vamos conservar o denominador. Então, aqui vai ficar 3 mais raiz de 5 menos res mais, menos 3. Menos res menos, mais raiz de 5. Posso cancelar menos 3 com mais 3. Raiz de 5 mais raiz de 5, então nós vamos ter aqui 2 raiz de 5 sobre 2, que eu posso simplificar e resulta, portanto, em raiz quadrada de 5. E a raiz quadrada de 5 não é um número racional, é um número irracional. Então, essa daqui é falsa. Assim, ele fala, com base nesses dados, marque a alternativa falsa. A alternativa falsa, letra D, show de bola. Uma questão bem grande, bem extensa, mas não foi uma questão difícil, não foi, gente? É isso aí, pessoal. Gostaram? Então deixe um like, compartilhe e comente, porque dessa forma poderemos continuar ajudando muitas outras pessoas que gostam e que também precisam estudar matemática, beleza? Valeu, gente, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!